Capítulo 111 Novos planos. No dia seguinte, depois de apresentar ao seu grupo o problema que teriam com as forças oficiais, provavelmente devido à tirania desafiadora, Vicente fez planos para agir contra este grupo local do submundo. Na sua situação, não seriam capazes de mobilizar forças locais contra a tirania desafiadora, pois eram menos influentes, nem seriam capazes de se proteger destas ações oficiais que foram claramente concebidas para os prejudicar. Contra os corruptos, só ser mais forte que todos ou ser capaz de oferecer recursos mais abundantes poderia fazê-los mudar de lado. Mas o grupo de Vicente estava muito longe da tirania desafiadora. A única alternativa que ele e seus homens tinham era usar o que tinham, suas próprias forças. Depois de uma noite sem dormir, Vicente saiu de casa de manhã cedo, vestido como um jovem empresário. Ele tinha uma expressão severa no rosto enquanto caminhava pelas ruas centrais de Milfau, indo em direção a um de seus primeiros alvos em seus planos atuais. Ele ainda planejava roubar a casa Erwin, mas Rory estava lentamente se aproximando da serva Lena, então levaria dias ou semanas até que ele tivesse que se preocupar com tal inimigo. Por enquanto, a prioridade de Vice era Defiante Tyrannee. Já tenho a localização desse grupo e em breve terei os números desse grupo. Enquanto caminhava em direção ao seu alvo matinal, Vicente ponderava sobre as ordens que já havia dado aos seus homens. Alguns dos seus colaboradores trabalhavam para manter as suas operações no seu território ou mesmo para garantir a segurança dos grupos que transportavam mercadorias pela província. Mas alguns dos seus homens livres em Milfau já estavam a caminho para investigar o grupo que mais os preocupava. Aaron havia falado pouco sobre cada grupo local com o qual Vicente e Rory teriam que se preocupar se atuassem localmente. Ele deu-lhes uma explicação básica e falou sobre seus territórios e com quem aqueles dois não deveriam se envolver. Mas eles não tinham ouvido falar deste homem sobre os números da tirania desafiadora ou de quaisquer outras potências regionais. Tudo o que sabiam era que os 5 grupos principais de Milfau poderiam até influenciar os magos. De acordo com Aaron, eles não deveriam se envolver negativamente com nenhum desses grupos, a menos que pudessem influenciar os magos. Mas Vicente não seguiria este conselho. Na Terra, ele aprendeu que se alguém quisesse subir as escadas do sucesso, era impossível fazê-lo parado e sem correr riscos e desafiar as pedras do caminho. Ele poderia influenciar os magos? De jeito nenhum, mas ele ousou agir e usar seus inimigos para se fortalecer. Seu grupo estava determinando a força da tirania desafiadora e quão bem suas fileiras eram guardadas. Quando eu tiver essa informação, darei um golpe decisivo contra eles. Vicente estreitou os olhos, sabendo que tinha de agir contra este grupo antes que terminasse o período de 1 mês que os soldados reais lhe tinham dito. Depois disso, ele não seria mais capaz de operar do jeito que estava e provavelmente perderia o apoio do Sindicato Escarlate. Então, nada impediria a tirania desafiadora contra eles. Vicente afastou estes pensamentos ao parar diante do posto do Exército Real em Milfau. Ele pegou o cartão que Nova lhe dera no dia anterior e olhou para ele, vendo o nome dela e onde poderia encontrá-la. Ele segurava um grampo de cabelo na outra mão. Ele não estava lá para se defender das acusações anteriores, muito menos para provar sua inocência. Olá, você pode me dizer se o Capitão Ben está por perto? Vicente perguntou com um sorriso ao chegar ao lado da guarita na entrada deste posto militar. O homem dentro da guarita olhou para Vice, notando a incomum gema mágica do jovem, algo que atrairia a atenção de qualquer pessoa antes de qualquer outra informação visível de uma pessoa. Percebendo que o jovem também estava bem vestido, um homem musculoso de meia-idade perguntou em tom neutro. O que você quer com a capitã, garoto? Ela está aqui, mas isso não é suficiente para eu deixar você entrar. Neste mundo, as pessoas tinham seus preconceitos e podiam tratá-lo de maneira totalmente diferente dependendo de seus talentos e da maneira como você se vestia, falava ou até agia. Algumas pessoas eram mais duras ou gentis em seus modos, mas era comum que pessoas de posições sociais muito diferentes tratassem as pessoas da classe baixa com muita secura.
Vicente aprendeu isso na infância no Reino Polaris e, desde então, tem se beneficiado por se vestir bem e sempre falar adequadamente, com confiança, como se tivesse o mundo ao seu lado. Ele disse: "Sou vizinho do Capitão Ben. Ela me pediu para trazer algo para ela. Oh, o que é isso? Dê para mim e eu darei a ela." O homem sorriu, imaginando-se interagindo com a mulher mais linda deste post. Mas Vicente sorriu amargamente. "Isso não serve. Estes são os pertences pessoais do capitão. Não vou entregá-los a alguém que não conheço. Você." Este soldado teve vontade de bater neste jovem, mas o soldado de baixa patente recuou, não sentindo o nível de magia de Vicente e notando o quão confiante este jovem parecia. "Tudo bem, mas eu irei com você," ele disse antes de chamar alguém para assistir sua postagem. Vicente logo acompanhava tal pessoa até o gabinete do capitão, onde ela costumava fazer a parte burocrática do seu serviço. De certa forma, o exército real do Reino Saidel era como a polícia da terra. Assim como os policiais tiveram que acompanhar algumas de suas operações, os soldados tiveram que fazer o mesmo neste estado do Reino Polaris. Nova fez isso em um de seus 2 turnos. Ela trabalhava da meia-noite ao meio-dia, geralmente pernoitando no posto militar para fazer trabalhos internos, às vezes treinando, enquanto cuidava de assuntos externos pela manhã. Era cedo, então Nova ainda não havia saído deste posto para realizar suas atividades locais, resolver problemas ou patrulhar a cidade. Mas hoje era sua responsabilidade patrulhar a zona sul da cidade e ela já estava se preparando para partir. No momento em que Vicente e o soldado chegavam em frente ao seu escritório, na área pública deste posto militar, ela abriu a porta, preparando-se para sair. "Capitão." O soldado imediatamente sentiu o cheiro doce vindo do corpo de Nova e ficou em silêncio por um momento, apreciando a beleza daquela mulher de cabelo azul. Vicente olhou-a nos olhos mas não disse nada, fitando-a de tal forma que ela voluntariamente voltou a sua atenção para ele. "Sargento Harris, quem é?" Fim do capítulo. Capítulo 112 Informações importantes. Ao ouvir a voz doce de Nova, o sargento Harris imediatamente se recompôs e disse: "Capitão, este homem afirma ser seu vizinho e está aqui para lhe entregar algo." "Ah, meu vizinho." Nova estreitou os olhos enquanto continuava a observar os olhos de Vicente. Desde que se tornou adulta, ela foi confrontada com todo tipo de estratégias de homens que tentavam se aproximar dela. Mas esta foi a primeira vez que alguém mentiu neste nível. Nova poderia simplesmente dizer que Vicente mentiu e expulsou a pessoa. Mas vendo a forma mágica incomum em seu rosto e a coragem que ele teve para enfrentá-la mesmo depois de mentir, ela não pôde deixar de se interessar. "Então, meu vizinho, você pode me dar o que eu pedi?" ela disse enquanto caminhava em direção à saída do posto, fazendo com que Vicente e o soldado a seguissem. "A propósito, você está dispensado, Sargento Harris." Mas o homem parou, observando os dois caminharem sem olhar para trás enquanto Vicente pegava o grampo que havia roubado de Nova na tarde anterior. Depois de ordenar aos seus homens que começassem a investigar os números da defiante Tairane, Vicente voltou-se para esta mulher. Como membro da força que o ameaçava, ela certamente era alguém do seu interesse. Ele havia enviado um de seus homens para segui-la e, quando soube por seu homem que ela havia ido a um restaurante com amigos na tarde anterior, ele a roubou quando teve oportunidade. "Onde você conseguiu isso?" Ela olhou e viu o grampo na mão daquele jovem de cabelos pretos que ela pensava ter perdido no dia anterior. "Encontrei-o ontem à tarde na casa de banho de um restaurante", disse Vicente, já fora do posto militar. Quando ela ouviu isso, ela parou e olhou-o diretamente no rosto. "É mesmo? Obrigado. Qual é o seu nome?" "Vicente Fuller, mas você pode me chamar de Vice", ele afirmou, admirando a beleza dos olhos de Nova. Vicente teve uma experiência mental além da sua idade. Mas os hormônios em seu corpo eram os de um jovem no auge. Estando com esta mulher, ele não podia deixar de se sentir diferente.
Eve era uma beleza como Nova, mas além de não ter as peculiaridades incomuns que não se encontrariam na Terra, Vice conheceu Eve em um momento diferente de sua vida. Vendo uma mulher assim todos os dias, ele não olhava para ela com pensamentos pervertidos e resistia aos seus encantos. Mas o caso de Nova foi diferente. Ele não pôde deixar de olhar para ela com interesse. As pessoas do reino Polaris teriam seus corpos totalmente formados e prontos para se reproduzir após o despertar, desde que não tivessem problemas ou doenças incomuns. Vicente, por exemplo, não apresentava mais nenhum sinal na aparência que indicasse que ele era apenas um adolescente há alguns meses. Para quem o viu, ele era um adulto totalmente formado, e o máximo que alguém como Nova poderia dizer era que ele era bem jovem. Mas sem sentir o nível de magia de Vicente, Nova não tinha como saber que ele era um pirralho de 14 anos e o tratava como alguém da sua idade. Então o que você quer, Vicente? Você poderia ter me dado isso no restaurante, não é? Você deve ter me visto. Caso contrário, você não saberia a quem pertencia. Ela o pressionou. Sempre houve a possibilidade de que um soldado como ela atraísse mais do que interesses amorosos. Este poderia ser um inimigo do exército. Mas Vice sorriu ao levantar as mãos. Eu realmente vi você, mas por que deveria ter feito isso quando você estava cercado de amigos? Achei melhor ter uma chance de conversar a sós com você, capitão. Nova podia sentir o interesse de Vicente por ela, mas ele parecia um pouco diferente dos outros homens que ela conhecia. Ele era sincero em seu interesse, mas não parecia agir de forma submissa na frente dela. E agora, o que você quer? Você conseguiu o que queria, não foi? Ela perguntou a ele. Meu objetivo não era falar com você sozinho, capitão. O que eu ganharia conversando com você pessoalmente? Sei que muitos ficariam felizes apenas em ver você reconhecer sua existência, mas não tenho motivos para ficar satisfeito com isso. Esqueça seus amigos por uma noite, e vamos nos conhecer. Podemos jantar no Dejes Boar esta noite. Vendo como Vicente falava como se ela não pudesse recusar, Nova sorriu e mostrou-lhe seus dentes perfeitos. E por que eu faria isso? Tenho que jantar com você só porque você me devolveu alguma coisa? Ela perguntou com um tom interessado. Você pode recusar se quiser. Mas você tem planos melhores. Duvido sinceramente. Vicente deu um passo à frente e se aproximou de Nova. Ela olhou para ele, notando suas roupas, especialmente uma protuberância na cintura. Você carrega uma arma, Vicente. Sempre, capitão. Você não tem medo de que eu considere este movimento uma ameaça à minha pessoa? Só se o capitão se sentir ameaçado por um beijo roubado. Ela riu disso e deu um passo para trás. Você é interessante. Ela caminhou na frente de Vicente de bom humor. Na verdade, você pode me chamar de Nova. Mas não tome isso como um sim. Vou considerar lhe dar uma chance de jantar comigo. Vice sorriu, duas covinhas se formando em suas bochechas. Eu sei onde encontrar você. Aqui está meu endereço. Ele tirou um pequeno cartão de visita com seu endereço no centro da cidade. Você acha que eu irei até você? Posso ir até sua casa, mas não sei onde você mora, Nova. Ela riu e não disse mais nada. Deixando Vicente para trás na calçada do posto militar, ela logo seguiu para o trabalho matinal pensando nesse cara. Que cara interessante. Talvez um jantar com ele não fosse tão ruim. Ela pensou, o que de pior poderia acontecer? Enquanto ela pensava nisso, Vicente a observou por trás e viu como seus quadris balançavam. Vicente assobiou de interesse, mas mesmo enquanto seu lado masculino gritava de desejo, seu lado racional o mantinha sob controle enquanto pensava em seus planos. Falaremos novamente em breve, Nova bem. Ao vê-la desaparecer na sua frente, ele olhou para o quartel atrás dele, onde vários homens o encaravam. Cerrando os punhos, Vicente dirigiu-se para a sua propriedade. Num piscar de olhos, passaram-se 3 dias desde o descontraído encontro de Vicente e Nova no posto do Exército Real. Naquela época, os dois só se tinham visto uma vez, quando Vicente, acidentalmente,
cruzou o seu caminho enquanto ela patrulhava uma área de milfau. Mas nada aconteceu, exceto que eles trocaram algumas palavras e flertaram. Enquanto isso, Vicente convidou Nova para ir à sua casa, desta vez aproveitando o aniversário de Nina para atraí-la. Nova era uma virgem que muitos homens locais queriam. Ela não iria à casa de um estranho com quem só falara 2 vezes. Mas o aniversário de uma menina com menos de 10 anos era diferente de uma data em que ela tinha de se preocupar com as intenções de Vicente. Mas, mais uma vez, Nova não disse nada a Vicente. Seu tempo estava se esgotando para fazer sua defesa, mas Vicente não acreditava que se defender o ajudaria muito, por isso não tentou entrar em contato com Nova com sua identidade como César. Mas naquela época, seus homens reuniram as informações de que precisava sobre a tirania desafiadora. Com os dados sobre o número desses homens e sua força, ele e seu grupo de acólitos, Rory e alguns aprendizes seniores estavam se reunindo agora. 6 pessoas estavam numa sala sem janelas no 2º andar da sede de operações desta família. Vicente sentou-se ao lado de um dos seus homens, discutindo o grupo defiante Tairane. Chefe, nossos inimigos tinham 4 batalhões além de seu quartel-general antes do ataque ao nosso posto dias atrás. Agora eles têm 3, que são compostos por quase 100 homens, pouco mais da metade deles aprendizes e o restante acólitos. Um aprendiz sênior apresentou esta informação a Vicente enquanto estava de pé olhando para seu líder. Outro homem acrescentou: mas o quartel-general da tirania desafiadora tem mais 21 homens, todos acólitos. O mais forte é o líder e suas mãos direita e esquerda. Ponto. Poucos homens desta força fazem parte dos batalhões. Eles também têm uma rede de criminosos locais cujo número e força não conseguimos determinar. Mas eles são pequenos bandidos. Acredito que não há pessoas poderosas entre eles que nos preocupem. Rory perguntou: e como estão distribuídos os seus homens pelos 5 postos? Defiante Tairane tinha um total de 5 cargos em Milfau. O quartel-general ficava em um bordel, enquanto os demais ficavam em seu território, onde estavam sediados esses batalhões ou de onde seu pessoal dirigia os negócios do grupo. A força média dos outros postos deveria ser ligeiramente superior à do grupo que nos atacou. Mas com a perda daquele batalhão, as coisas podem ser um pouco diferentes agora, manter o controle desses postos, por isso é difícil dizer. Com certeza, há menos pessoas nesses postos. Ao ouvir isso, Vicente decidiu imediatamente o que iria fazer. Vamos invadir o posto mais protegido deste grupo. Fim do capítulo. Capítulo 113 Aniversário. O posto mais protegido. Rory estreitou os olhos, sem entender o que seu amigo quis dizer. Vice explicou: destruímos um de seus grupos. É provavelmente o mais fraco. Mas, mais fracos ou não, eles sem dúvida passarão despercebidos pelo grupo inimigo. Isso significa que os recursos do posto avançado mais fraco já devem ter sido transferidos para outros postos avançados. Não conseguiremos muito atacando os mais fracos. Nossas chances são melhores contra aquele que está mais bem protegido, que deve ter recursos mais valiosos. As riquezas da tirania desafiadora certamente estavam na sede do grupo, onde os mais fortes poderiam protegê-los. No entanto, os postos avançados menores precisavam de algo, pois precisavam de recursos para manter suas operações e nutrir seus homens. Na opinião de Vice, seus inimigos enviaram os recursos do posto avançado mais fraco para o mais forte. Portanto, este lugar deveria ser o mais valioso dos 4 postos avançados acessíveis a ele e seus homens. Ele não podia arriscar entrar no quartel-general do inimigo sem estar bem preparado. Ele queria atacar aquele com a maior recompensa entre os outros postos avançados. Uma alta recompensa naturalmente vem com um alto risco, comentou um dos homens mais experientes do grupo, fazendo com que Vicente concordasse com a cabeça. Quando faremos isso? Um dos 3 acólitos perguntou. Vicente respondeu e olhou para ele. Em 3 noites. Em breve, o exército real irá apresentar acusações contra nós. Será melhor se agirmos enquanto todos estão observando isso.
Eles acham que podem nos machucar. Vamos mostrar a esses bastardos quem se ferra primeiro. Ele disse em um tom mais agressivo, mas ainda sentado em sua cadeira com uma expressão neutra no rosto. Rory entendeu o que Vicente queria e disse: prepare-se para investigar este posto avançado inimigo mais forte. Ele disse para o grupo lá: 3 dias são suficientes para reunirmos informações sobre este posto avançado e colocarmos alguns vigias na área. Com essas palavras, o grupo logo partiria dali, cada pessoa indo resolver problemas diferentes, mas a maioria deles se concentram nesse problema da tirania desafiadora. 2 dias depois, Vicente e Rory tiraram a noite de folga para comemorar o aniversário de 8 anos de Nina. Enquanto seus homens se moviam por Milfall em prol de seus planos, os dois comemoraram o aniversário da jovem senhorita Fuller com amigos. Naquele momento, o hall e a sala da residência Fuller foram decorados com diversos itens festivos, além de diversos petiscos e pratos comuns a tais comemorações. Ao mesmo tempo, Nina brincava alegremente com seus amigos locais. Embora ela estivesse em Milfall há pouco tempo, Nina e Eve saíam todos os dias para parques, lojas, etc. Assim, ela já havia conhecido outras crianças de sua idade e feito amigos. As crianças realmente tiveram facilidade em interagir com estranhos e fazer novos amigos. Mas Nina convidou apenas 2 amigos locais e um velho conhecido de Martell Village para sua festa de aniversário. Então, apenas 3 crianças estavam lá para brincar com ela enquanto seus responsáveis conversavam e comiam. Alguns sócios da sociedade de Vicente também estiveram presentes com presentes para a menininha de cabelos negros que corria com as amigas. Vicente, sua irmãzinha logo será uma mocinha. Guarde para quando isso acontecer. A esposa de um dos comerciantes disse enquanto entregava uma caixa a Vicente. Ele não espionou o presente dessa pessoa e agradeceu imediatamente. Enquanto isso, Rory conversava com um barão local, agradecendo pela visita e pelo presente que trouxera. Vicente tinha um ótimo relacionamento com pelo menos 2 barões locais. Um deles, o homem que estava lá para parabenizar Nina, era alguém que conhecia o pai deste jovem desde antes de Lauren nascer. Os barões eram os nobres mais próximos dos plebeus. Não só isso, alguns deles não eram herdeiros de sua posição, mas sim os primeiros nobres de sua linhagem. Portanto, o convívio com muitos deles era mais fácil e eles não demonstravam a arrogância natural das pessoas socialmente bem posicionadas. Por outro lado, os nobres inferiores dependiam mais do que qualquer outra pessoa de parcerias com plebeus relevantes. Vicente era apenas um comerciante, mas em poucos anos tinha um número de contratos que excedia em muito o que Andrew conseguira em décadas de trabalho. Para se ter uma ideia da diferença entre os números, André tinha contratos com 4 barões da província antes de morrer. Mas Vice atualmente tinha 7. Young Point, você tem um grande talento. Eu não esperava que você despertasse uma joia mágica tão magnífica. Aquele nobre comentou com o jovem ruivo que conheceu meses atrás em uma das viagens de negócios de Vicente e Rory antes de se mudarem para esta cidade. Obrigado pelo elogio, Barão Oliver. Rory continuou conversando com esse homem, um dos 8 barões que viviam em Milfall. Foi estranho que houvesse 8 nobres com o mesmo título em uma cidade. Talvez tenha sido na Terra, mas no Reino Seidel as coisas não funcionavam como naquele mundo azul. As cidades não faziam parte dos territórios dos nobres. Eles eram domínios reais. Portanto, em cidades como Milfall, você poderia encontrar diversas residências de nobres. Cada um desses nobres tinha seus territórios, mas normalmente não viviam neles. Geralmente, os nobres viveriam em cidades e manteriam seus negócios entre seu território e essas cidades. A província Scott tinha 81 barões mas apenas 21 cidades com mais de 50 mil habitantes. A maioria desses nobres vivia em algumas dessas cidades, as mais próximas de seus territórios. Enquanto Rory fortalecia os laços de seu grupo com a família Oliver, a campainha da residência Fuller tocou. Eve ouviu e saiu do lado de Vicente para atender. Está faltando mais alguém?
Ela murmurou para si mesma antes de abrir a porta da casa para uma mulher de cabelo azul. Eve não reconheceu a mulher, mas sorriu graciosamente. Você é? Ela perguntou, imaginando que devia haver algum engano. Mas a linda loira de olhos azuis parecidos com os de Nova ficou surpresa ao ver que isso não era um engano. Nova sorriu para Eve e disse: Olá, meu nome é Nova. Estou aqui para o aniversário da jovem Nina. Vicente me convidou. Oh, Eva ficou surpresa. Ela não esperava que essa beldade fosse convidada pela vice. Quem é? É algum plano do Vicente? Ou ele está finalmente perseguindo o sexo oposto? Eve queria sorrir. Ela via Vicente como um irmão mais novo, mesmo considerando o quão responsável e inteligente ele era. Ao pensar que este poderia ser o interesse amoroso de Vice, Eve não pôde evitar sinta-se feliz por ele. Por aqui, senhorita Nova. Ela liderou o caminho, gesticulando com uma mão na direção do som de várias pessoas conversando. Mas Nova olhou para Eve atentamente, imaginando quem era essa mulher. Eve era uma pessoa rara, beleza com curvas que enlouqueceriam os homens. E você? Como você está com Vicente? Nova perguntou. Eu sou Eve, babá da jovem Nina. Falando em voz baixa, os dois seguiram para o salão onde estava a maioria dos convidados desta celebração. Nova sorriu, percebendo que Vicente não mentiu para atraí-la para sua casa. Você é realmente único. Convidar-me para uma festa de aniversário foi realmente ótimo. Ela olhou para as crianças correndo e sorriu. Nova adorava crianças. Por mais que não tivesse interesse em ter filhos no momento, ela queria ter vários quando alcançasse uma posição mais estável dentro do exército. Só por esse motivo, ela concordou em vir para este lugar depois de muita deliberação. Mas quando ela sorriu ao ver as crianças ali, quase todos na área olharam em sua direção, ficando em silêncio por um momento para admirar sua beleza. Esta era uma cidade de muitas mulheres lindas. Mas Nova estava definitivamente entre as 10 mulheres mais deslumbrantes de Milfal. Até o Barão Oliver não pôde deixar de ignorar o jovem Rory para olhar para a beleza azul. Capitão Ben, eu não esperava encontrar você aqui, ele disse sorrindo para ela. Nova tirou os olhos das crianças e olhou para o homem de meia-idade vestido com um terno cinza e ficou surpresa ao ver um nobre ali. Barão Oliver, sou eu quem está surpreso. Ela fez um gesto de saudação a um superior. Seus superiores eram membros da família real e soldados de posição superior à dela no exército real. Mas como um nobre do reino Seidel, o Barão Oliver merecia tanto respeito quanto um deputado mereceria dos policiais da terra. Vicente olhou para Nova e piscou ao ver que ela realmente havia vindo. Ele se aproximou e disse: Obrigado por ter vindo ao aniversário da Nina, Nova. Ela olhou para ele e sorriu com interesse. Mas antes de tudo, ela disse ao nobre de lá: Barão Oliver, gostaria de ver a aniversariante. Mas é claro. Nova então seguiu Vicente até Nina. Fim do capítulo. Capítulo 114 Ferreiro do primeiro estágio. Quando Nina viu o irmão ligando para ela, foi até ele com um sorriso no rosto, um pouco cansada. Ela mal conseguia acompanhar a corrida dos amigos por causa de seus problemas de mobilidade. Ela lutava para brincar com eles e estava 2 vezes mais cansada que qualquer um deles. Mesmo assim, ela estava feliz e perguntou, respirando pesadamente: O que é isso, irmão mais velho? Esta é uma amiga, Nina. Ela está aqui para lhe dar um presente. Vice fez sinais com as mãos para sua irmã, fazendo Nova perceber que a menina era surda. Ela imediatamente se sentiu péssima, mas tentou não demonstrar isso a Nina. A pior coisa que uma pessoa com deficiência poderia esperar ao conhecer uma nova pessoa era um olhar de pena. Então Nova sorriu e se inclinou até que seu rosto ficasse no mesmo nível do de Nina. Nina, você é uma garota adorável. Por favor, aceite meu presente. Ela disse, sem conhecer a linguagem de sinais. Mas Nina entendeu e imediatamente tirou o presente das mãos de Nova. Quando criança ela adorava presentes, fossem eles de estranhos ou conhecidos. Obrigado, irmã mais velha.
Ela pulou de alegria ao receber seu presente, e logo abraçou Nova e foi ver o que era. Eu não sabia que sua irmã era surda. Nova comentou, sentindo pena de Nina. Você se importaria de me contar como isso aconteceu? Nina sabia falar, então ela não poderia ter nascido assim. Estávamos envolvidos em uma batalha de soberanos quando éramos mais jovens. Quase não sobrevivemos, disse Vicente, escondendo o pior que aconteceu naquele dia, o pior da sua vida. Nova abriu a boca em estado de choque, imaginando como deve ter sido terrível passar por isso tão jovem. Mesmo adultos e mágicos do nível dela ficariam assustados ao ver tais especialistas demonstrando suas habilidades. Mas Vicente e Nina sobreviveram a uma batalha entre mágicos do 4º estágio. Desculpe, ela disse, se sentindo mal. Infelizmente, não havia nada que ela ou mesmo os mais poderosos do reino pudessem fazer sobre isso. Os especialistas faziam o que queriam neste mundo e ninguém conseguia controlar esse tipo de situação. Os casos de pessoas como Vicente e Nina não eram incomuns. O número de vítimas devido a confrontos entre magos de alto ou mesmo baixo nível não foi pequeno. Nova sabia que esse era o caso dos especialistas do 4º estágio, mas também era verdade para os mágicos do 1º estágio. Esta é a face cruel do nosso mundo, vice. Lamento que uma criança doce como Nina tenha visto isso tão cedo. Nova olhou para onde a jovem havia corrido. Casos como o seu são raros, mas grupos comuns como o de César prejudicam pessoas de todos os tipos. Como membro do Exército Real e protetor da Ordem, não posso fazer nada por você, mas tentarei o meu melhor para mudar grupos como a Tirania Desafiadora, o Sindicato Escarlate e o Partido de César. Ela cerrou os punhos enquanto pensava sobre isso. Não se preocupe. Vicente sorriu para ela enquanto segurava uma das mãos de Nova. Por que não te mostro nossa casa? Será bom para você não se perder no futuro. Ao ouvir o tom de Vicente, Nova olhou em seus olhos e não recusou seu toque. Vice parecia estar flertando com ela, mas Nova entendia de forma diferente. Para ela, ele estava demonstrando sua força ao não permitir que suas tragédias o afetassem, demonstrando o que era necessário para proteger e apoiar Nina. Ela inconscientemente mordeu o lábio inferior e aceitou que ele a estava puxando para lhe mostrar esta casa. Ela sorriu e disse, eu me perdendo no futuro? Você é muito confiante, mas deixe-me ver onde mora a pequena Nina. Se você não der o melhor para ela, vou te ensinar uma lição. ... Depois de algumas horas, todos os visitantes da festa de aniversário de Nina foram embora, e ela foi para seu quarto ao lado do Diev ver alguns dos presentes que ainda não havia aberto. Suas aulas em uma academia local começariam na próxima semana, então ela tinha pouco tempo para aproveitar alguns desses presentes nas horas vagas. Embora Rory continuasse sua noite com alguém que visitou recentemente, Vicente não teria tais aventuras por enquanto. As coisas estavam indo bem entre ele e Nova, mas precisaria de mais tempo para ganhar a confiança de tal mulher. De qualquer forma, ele sentiu que era apenas uma questão de tempo até que tivesse um contato dentro do posto do Exército Real local e, antes de sua meditação diária, foi para sua área de treinamento naquela residência. Vicente terminou de ler os últimos livros que faltavam para completar todo o material que havia recebido de Benson e logo estava com um martelo de madeira na mão, praticando mais uma vez suas habilidades de forjamento. Ao canalizar sua mana em seus movimentos, ele acelerou a velocidade de seus movimentos, a potência de seus golpes e também a precisão com que acertava. Combinando melhor a maneira como movia o martelo com a quantidade adequada de mana e conhecimento básico de forjamento, ele atingiu a substância difícil de moldar e lentamente a removeu de sua forma quadrada. À medida que tornava o objeto de treinamento cada vez menor, com cada vez menos arestas, Vicente sentia como se algo o pressionasse a cada golpe. Quando fez seu último ataque, completando 13 horas de treinamento com o martelo, de repente sentiu como se algo dentro dele tivesse mudado. A pressão sobre ele desapareceu e seu objeto de treinamento se estabilizou, mostrando uma forma esférica perfeita. Um estalo veio de uma das mãos de Vicente.
Quando isso aconteceu, um pouco de fumaça saiu de dentro do item e algumas palavras se formaram na frente dele. Isso. Se você chegou até aqui, parabéns, meu discípulo, você agora é um ferreiro de primeiro estágio. Vicente leu antes de ver a fumaça se dissipar à sua frente. Ele olhou para as mãos, ignorando o suor escorrendo de seu rosto e o cansaço natural após mais de 1 hora de treinamento com o martelo agora quebrado. Parado no meio de sua área de treinamento, o jovem de cabelos pretos e sem camisa moveu o pouco de mana que lhe restava antes de ficar exausto e ativar sua primeira habilidade. O pentagrama vermelho apareceu na frente de uma de suas mãos, e vários dos objetos de metal ao redor mudaram instantaneamente de forma para formar um revólver. Desta vez, Vicente não se enganou e cada parte desta arma era semelhante ao design por trás dela. Tomando esta arma nas mãos, Vicente usou uma das balas que tinha no canhão de outra arma que sempre carregava consigo e disparou. Bang! Fim do capítulo. Capítulo 115 Teste de mestrado. Disparando seu novo revólver, Vicente quase esqueceu o cansaço ao abrir os olhos interessado em ver sua criação funcionando perfeitamente. Então decidiu testá-lo novamente, desta vez usando sua mana, colocando a mesma quantidade que ele e seus homens já haviam encontrado como máximo de suas armas, que foram montadas com componentes feitos por um ferreiro da Vila Martel. Bang! Depois de carregar seu revólver com outra bala, ele imediatamente apertou o gatilho e infundiu mana no tiro. O tiro tornou-se muitas vezes mais forte que o anterior, destruindo facilmente uma parte da parede desta zona subterrânea da casa de Vicente. Sua arma permaneceu intacta, então Vicente imediatamente decidiu atirar novamente, desta vez usando o dobro de mana, o máximo que conseguia antes de se exaurir. Bang! Estrondo! Ele conseguiu disparar outra bala, mas sua arma explodiu em sua mão logo após o tiro. Felizmente, a capacidade magnética de Vicente já estava muito mais forte do que da última vez que teve que lidar com tiros desta velocidade. No momento em que um dos fragmentos de sua arma foi em direção ao seu olho esquerdo, a habilidade de Vicente imediatamente se mostrou e fez com que esse e outros fragmentos parassem antes de acertá-lo. Porém, ele ainda foi ferido pelos fragmentos da arma que atingiram sua mão que segurava o revólver. Mas olhando para o local onde foi atingido, Vicente ignorou a dor na mão. Ele viu que mesmo tendo usado o dobro de mana do tiro anterior, o dano deste último tiro foi cerca de 3 vezes maior que o anterior. Em termos numéricos, se o primeiro tiro com mana causou 100 de dano, o segundo tiro causou 300. A mana usada no primeiro tiro foi 10, equivalente ao poder de um aprendiz júnior. Em contrapartida, a mana utilizada no segundo tiro foi 20, equivalente ao poder inicial de um aprendiz intermediário. Considerando isso, Vicente nem se importou com a dor na mão, pois sentiu que poderia matar até um acólito nível 1 com este tiro, mesmo que tal pessoa se defendesse com todas as suas forças. Um sorriso se formou em seu rosto e Vicente viu o caminho para o poder em suas mãos. Isso é incrível! Ele vibrou de excitação. Se eu conseguir desenvolver armas que possam suportar todo o poder dos aprendizes seniores, acredito que poderei ameaçar a vida até mesmo de acólitos de nível 3, talvez até de nível 4. Quanto maior o nível, maior a diferença na densidade de mana, compreensão elementar e número de feitiços e habilidades. Essas coisas mudaram muito a proficiência em combate, sem mencionar o talento e a forma mágicos. Mesmo que pensasse em como seria usar ainda mais mana do que acabou de usar, Vicente não esperava chegar ao final da segunda etapa com suas armas. Mas mesmo que conseguisse um pouco menos do que pensava ser possível, ainda assim seria um importante passo em frente para o seu grupo. Ele só precisava de armas melhores para transformar seu time. Vicente olhou para o sangue escorrendo de sua mão e imediatamente usou sua habilidade para remover todos os metais dela. Tal ferimento não era pequeno e ele podia até ver seus ossos. Mas ele suportou a dor e rapidamente enfaixou a mão antes de sair de casa no meio da noite. Mestre, estou aqui. Terminei de ler os livros que você me deu.
Vicente bateu na porta de Benson minutos depois de sair de casa, ansioso para conseguir mais materiais e conselhos deste ferreiro. Benson ainda estava trabalhando e, quando ouviu a voz de seu mais novo aluno, imediatamente olhou por uma das janelas de sua casa que parecia um armazém. Ao ver o jovem de cabelos negros parado na frente de sua casa, ele apertou um botão dentro de sua roupa, e o boneco de metal de sua residência foi rapidamente para Vice. Ao entrar na residência do seu mestre, Vicente correu até onde estava o seu mestre na arte da forja e logo avistou esta figura ímpar. Ao ver Vice, Benson olhou para uma das mãos de seu aluno e notou as listras sangrentas naquela parte de seu corpo. O que aconteceu com tua mão? Eu me machuquei enquanto testava algo que criei. Enfim, mestre, o mais importante é que completei o treinamento inicial. Acredito que já sou um ferreiro de primeiro estágio. Vicente disse em tom animado. Ele não queria parabéns deste homem, mas sim novos livros e, quem sabe, conselhos. No entanto, Benson não estava com pressa. Ao remover uma poção de recuperação de primeiro grau de seu item de armazenamento, ele disse: recupere-se disso primeiro. Você deve ter visto a mensagem que deixei no martelo, certo? Não tenha tanta pressa. Você atingiu o nível mínimo para ser chamado de ferreiro. Você só se tornará um verdadeiro ferreiro de primeiro estágio quando você passa no teste de associação. Até então, você é apenas um ferreiro iniciante, capaz de fazer artefatos minimamente úteis para seus propósitos. Vicente tomou a poção e sentiu que iria ajudá-lo, então bebeu imediatamente. Ao sentir a mão direita queimando com o efeito da poção, Vicente olhou para Benson e disse: estou ansioso para aprender mais e alcançar um nível relevante. O que devo fazer? Benson ficou satisfeito ao ver que este jovem não era como alguns que, depois de avançarem, pensaram que tinham conquistado o mundo e tornaram-se negligentes. Ele disse: vou lhe dar alguns livros novos para estudar mais tarde e mais materiais. Por mais que sua habilidade facilite a manipulação da matéria, nem tudo pode ser feito com metais, e há coisas que você precisa entender primeiro com as técnicas simples de forjamento. Mas, antes de prosseguirmos, quero ver o que você pode fazer, Vicente. Benson caminhou até uma área da grande forja onde vários minerais estavam disponíveis. Antes de voltar a treinar sozinho, quero que você use sua habilidade para extrair os metais de alguns dos minerais que tenho aqui e usá-los para fazer um artefato de primeiro grau. Ele disse enquanto se sentava, de frente para a parte desta grande forja onde seus discípulos de nível inferior geralmente treinavam suas habilidades. Benson julgou que a habilidade de Vicente o tornaria capaz de extrair metais de minerais, dando-lhe uma vantagem sobre os ferreiros de todo o continente, que normalmente tinham que passar horas extraindo dos minérios os metais que queriam. Vicente dirigiu-se imediatamente para aquela zona, pensando que conseguiria, embora nunca tivesse pensado em tal coisa até aquele momento. Era definitivamente mais fácil mover metais puros do que minérios, onde havia outros tipos de materiais não metálicos, muitas vezes na forma de substâncias. Vicente então olhou para uma pedra do tamanho de um humano adulto e ativou sua habilidade, mudando rapidamente a expressão de seu rosto ao perceber a dificuldade de fazer o que Benson sugeria. Fim do capítulo. Capítulo 116 Treinamento importante. Difícil, hein? Benson sorriu, sabendo que não seria tão fácil para Vicente mover os átomos metálicos deste mineral com sua habilidade. Os ferreiros tinham métodos complexos para extrair metais de minerais. Mas era tão complicado que, dada a tribulação da extração, metade do tempo de produção do item era gasto apenas nesse processo. Benson esperava que Vicente tivesse dificuldade em realizar esta tarefa, que parecia simples à primeira vista. Afinal, havia uma grande diferença entre manipular uma massa metálica, uniforme, e densa onde havia bilhões de átomos. No reino Polaris, não havia um conceito claro e simples de átomos como havia na Terra. Mas as pessoas deste mundo, especialmente os ferreiros e alquimistas, compreenderam que as substâncias eram compostas de pequenas partes semelhantes aos átomos. A mana desses itens especiais tinha naturezas específicas.
Um mineral estava relacionado aos metais, e uma planta específica estava relacionada à madeira ou outras variações elementares. Mesmo sem saber sobre átomos, Benson sabia que havia uma composição complexa por trás de um mineral, com diferentes tipos de naturezas elementares combinadas, mana e muito mais. Para extrair o metal de um mineral necessário para criar uma arma, seria necessário usar vários processos para eliminar essas propriedades adicionais. Como normalmente não se teria afinidade com tudo o que poderia estar em um mineral, a maioria dos mágicos não poderia sequer considerar usar seus poderes apenas para algo como o que Benson estava pedindo a Vice para fazer. Mas ele disse ao seu aluno: Vicente, tenho certeza que sua habilidade lhe dará a habilidade de fazer essa extração, então peço que faça isso. Mas ao extrair metais desta forma, você pode aumentar muito sua compreensão e domínio de sua habilidade. Faça o que eu peço. Todo este grande mundo eventualmente se tornará uma reserva gigantesca para você e suas criações. Benson estava apenas pensando nas implicações das habilidades de Vicente para a forja. Mas no momento em que ouviu seu mestre falar, Vice percebeu que isso teria um impacto significativo em suas habilidades de guerreiro. Se eu puder fazer o que ele me pede, um dia poderei controlar os metais na corrente sanguínea dos meus inimigos. Vicente pensou enquanto se esforçava mais para movimentar seus poderes e extrair o metal deste mineral. A massa metálica no sangue era muito menor que a quantidade deste mineral. Além disso, os metais não permaneciam livres nos organismos vivos, mas na forma de substâncias. De certa forma, os metais no corpo eram semelhantes aos dos minerais, mas em quantidades muito menores e mais difíceis de manusear. Vicente não se iludiu de que completar esta difícil missão hoje lhe daria imediatamente a capacidade de controlar os metais nos corpos dos inimigos. Somente melhorando suas habilidades durante um longo período de tempo através de tal treinamento ele poderia alcançar tal proficiência. O suor escorria de seu rosto e costas enquanto o minério à sua frente tremia sob os poderes de Vicente. Depois de quase meia hora tentando extrair os metais do minério, ele se partiu ao meio, revelando uma bola prateada dentro do pedaço de pedra. Percebendo o que Vicente havia feito, Benson sorriu ao ver o quão inteligente seu aluno era. Em vez de tentar controlar cada átomo metálico do mineral, Vicente concentrou-se em separar esses átomos dos não metálicos e reúne-los, aumentando assim a força magnética no interior do mineral. Ao unir os átomos metálicos, a força magnética dispersa se uniu e aumentou muitas vezes, facilitando o trabalho de Vicente. Demorou meia hora e ele gastou quase toda a sua mana neste exercício. Mas ele havia retirado boa parte dos átomos metálicos do mineral, o suficiente para produzir algo com as próprias mãos. Muito bom, isso já é mais rápido que o processo de extração mineral que uso. Benson sorriu ao olhar para a pequena esfera prateada, vendo o potencial de seu aluno. Tome esta poção e depois use o que você extraiu para criar qualquer tipo de arma. Quero ver quão boa será a arma que você criar, Vicente. Ele disse depois de jogar uma poção restauradora para o jovem de cabelos negros, que estava encharcado de suor e respirando pesadamente. Vicente ingeriu imediatamente o conteúdo do elixir, sentindo um frescor em seu corpo, e a mana do ambiente rapidamente entrou nele para repor suas reservas. Percebendo o efeito da poção, Vicente não pôde deixar de notar que sua mana estava um pouco mais densa. Como esperado, deve ser um treinamento de alto nível. Em apenas 30 minutos de trabalho duro, minha mana já ficou 3% mais densa. Vicente esperou que a poção terminasse de fazer efeito em seu corpo e então olhou novamente para o orbe metálico incrustado na pedra. Se estou com pressa, acho que posso usar minha afinidade elementar com a terra para facilitar meu trabalho. Mas fazer isso apenas com minha primeira habilidade será uma boa prática. Ele pensou antes de ativar seu primeiro pentagrama de magia vermelha novamente. Com isso, ele manipulou facilmente a esfera metálica, transformando-a em líquido e deixando-a flutuar à sua frente. Vendo como Vicente manipulava esse metal e outros que já estavam ali para serem trabalhados, Benson percebeu que seu aluno estava sendo mais cuidadoso.
Em vez de formar a sua arma numa questão de segundos como costumava fazer, Vicente formou lentamente as ligas metálicas necessárias. Ele então manipulou sua forma, construindo uma adaga peça por peça, seguindo a sequência que um ferreiro normalmente seguiria para dar vida ao desenho de uma adaga. Muito bom, você entendeu. Sua habilidade é excelente, mas eles sempre terão defeitos se você não construir estruturas adequadas para suas armas com ligas metálicas fortes. Vicente, você quer saber a diferença entre suas armas anteriores e aquela que você está prestes a fazer? Essas outras armas só poderiam ser usadas para ferir aprendizes seniores desavisados. Mas esta pode até colocar em risco a vida de acólitos. Se um acólito manusear esta adaga, ela definitivamente poderia ferir alguém no nível 3. Aspas. Benson não tinha intenção de encorajar seu aluno a fabricar armas poderosas para ele mesmo usar. Como ferreiro, ele queria ensinar seu aluno a fabricar os melhores equipamentos para seus clientes. Mas Vicente naturalmente considerou as implicações das palavras do seu mestre na perspectiva do combate e compreendeu que ele e os seus homens seriam mais fortes com melhores armas. Eventualmente, ele terminou a arma, produzindo uma adaga de 25 centímetros com lâmina prateada e punho dourado. Vendo o produto final de seu aluno, Benson levantou-se e avaliou. Muito bem, Vicente. Esta é uma bela arma e poderia ser vendida sem constrangimento para nenhum de nós. Benson disse enquanto seus olhos brilhavam e chamas em suas mãos testavam as propriedades deste item. Esta adaga é um item de primeiro grau com 45% de eficiência. Nas mãos de um aprendiz sênior, ela pode até ferir acólitos antes de precisar de manutenção. Ele disse, mostrando a Vicente propriedades importantes que qualquer equipamento mágico teria. Fim do capítulo. Capítulo 117 Hora de contra-atacar. Após ouvir o discurso de Benson, Vicente não se confundiu com os termos e análises de seu mestre. Cada item produzido pelos mágicos teria eficiência, progresso ou pureza, enfim, uma característica que mostraria o quão bom o item era para mágicos do mesmo estágio da nota do item. Por exemplo, pílulas mais puras significavam que eram melhores em relação às impurezas, mas também mais eficazes para magos próximos ao pico de seu estágio. No caso de itens fabricados por ferreiro, a eficiência dizia respeito a quão bem o item defenderia ou causaria dano quando usado. Armaduras com 100% de eficiência seriam impenetráveis para magos do mesmo estágio do grau do item, usando armas de grau semelhante com menos de 100% de eficiência. Este também foi um atributo importante para saber com quanta manutenção você teria que se preocupar. Qualquer artefato usado em batalha, mesmo aqueles com 100% de eficiência, eventualmente necessitaria de manutenção. Mas enquanto um item com eficiência máxima pode durar dezenas de batalhas antes de ser levado a um ferreiro, um item com eficiência de 10% pode até perder suas propriedades após uma única batalha. Mas para Vicente, 45% foi muito bom para o segundo item que ele fez usando o que aprendeu com as dicas e materiais de estudo de Benson. Quando eu atingir 100% de minhas armas, acredito que os aprendizes seniores serão capazes de usar todo o seu poder para disparar balas. Vicente sorriu quando Benson terminou de analisar a adaga. Aspas. Enfim, Vicente, quero ver você produzir algo com um martelo. Entenda que usar suas habilidades torna tudo mais fácil para você. Mas sua habilidade se desenvolverá ainda mais rápido se você treinar com o martelo. Com isso, Vicente logo passaria as próximas 2 horas trabalhando sob a observação de Benson, seguindo seus conselhos e recebendo dicas. No final, ele produziria uma arma um pouco menos bonita e com um pouco menos de eficiência que a adaga anterior. Mas Benson ficou satisfeito com o progresso do seu aluno. Aqui está o seu novo material, disse Benson sorrindo satisfeito. Absorva o conteúdo desses 20 livros nas próximas semanas. Quando tiver tempo, treine com esse novo equipamento. Vicente rapidamente reuniu esses itens de estudo e treinamento antes de Benson lhe dar sua última ordem da noite. Não se esqueça de tentar extrair metais dos minérios sempre que possível, como você fez hoje.
De qualquer forma, por hoje é tudo. Volte quando terminar ou se tiver alguma dúvida. Depois de dominar o que está nesses livros, será hora de você visitar a associação. Ok, mestre. Depois disso, Vicente se despediu de Benson e voltou rapidamente para sua casa. Na manhã seguinte, Vicente despediu-se de Nina quando ela acordou e voltou para seu quartel-general. Chegando ali, onde os seus homens já o esperavam nervosamente, Vicente foi logo reunido com os seus principais homens. Tenho boas notícias. Ontem à noite consegui produzir a primeira arma com minhas habilidades. Ele disse com um sorriso, fazendo com que todos os rostos preocupados na sala mudassem, considerando o que haviam planejado para esse dia. O que? Você está falando sério? Rory perguntou surpresa. Isso foi bem rápido. Havia jovens da idade de Vicente que entendiam de forja ainda mais que ele. Mas eram jovens que estudaram seu ofício durante anos, e não dias como aquele sujeito de cabelos pretos. É por isso que todos ficaram chocados. Vice sorriu ainda mais. Sim, a partir de hoje não compraremos mais armas. Farei tudo o que precisarmos de agora em diante. Depois teremos que nos concentrar na compra de metais e minérios. Mas essa não é a única boa notícia. Em breve poderei para melhorar a qualidade de nossas armas. Ao contrário dos ferreiros comuns, Vicente conseguia modificar itens já acabados. De certa forma, ele poderia reciclar suas armas, algo que os ferreiros normalmente não poderiam fazer porque, uma vez produzidos, esses itens assumiam características difíceis de separar. Se alguém reciclasse um artefato, grande parte de sua estrutura normalmente seria perdida. Mas Vicente estava confiante de que conseguiria superar isso e reciclar esses itens para criar armas ainda mais poderosas. No momento, não posso fazer muito, mas acredito que em 3 semanas, no máximo, terei refinado minhas habilidades a ponto de nossos aprendizes seniores poderem usar suas armas com potência total, sem o risco de destruí-las. Isso é fantástico! Podemos mudar muitos dos nossos problemas atuais com armas melhores. Sim, este será o nosso caminho para a glória. Os acólitos de nível 1 comentaram com satisfação. Vice então ordenou. Portanto, quero que você use os recursos que vêm da família Peters para comprar minerais de agora em diante. Reúna o que puder desses minerais. Os homens observaram enquanto Vicente anotava rapidamente os nomes dos minerais e metais que desejava num pedaço de papel. Sentindo-se mais energizados com as notícias do seu líder, o grupo logo começou a discutir o tema do dia com um clima menos tenso, a ação contra um dos postos avançados mais bem guardados da defiante Tairane. Preparem-se. Esta noite vamos atacar os bastardos que estão tentando nos incriminar. Vicente ficou mais sério, ansioso por desferir um duro golpe nesses inimigos. Chefe, todos estão prontos. Seguimos suas ordens e preparamos tudo para a invasão e fuga. Muito bem, ao anoitecer, faremos a defiante Tairane reconsiderar suas ações. Vicente disse com firmeza. Ao cair da noite, Milfal teve mais uma noite como qualquer outra, com pessoas trabalhando, residentes retirando-se para suas casas ou indo para seus locais de reunião noturnos. Os bordéis estavam especialmente movimentados a esta hora do dia, e os efeitos do álcool eram mais evidentes nestes e noutros estabelecimentos. Num desses bordéis, os homens celebravam as suas ações recentes, sentindo que alguns dos seus problemas seriam resolvidos em breve. Chefe, o que faremos com eles enquanto isso? Um subordinado do líder da defiante Tairane perguntou ao seu líder, referindo-se ao grupo de César. Ordene aos subordinados de nossos homens que aumentem a frequência das incursões no maldito território de César. Vamos enfraquecer suas operações enquanto ele não perde o direito de operar naquela área. Um dos homens de alto escalão concordou com seu líder. Com isso, o Sindicato Escarlate pode desistir do acordo com César antes do final do mês. Depois disso, podemos esmagar essas pessoas. Com isso, os homens ali sorriram e comemoraram o início do caso de Vicente no tribunal marcial. Eles queriam esmagar esse jovem que pensava que poderia agir contra eles.
Mas o líder deste grupo queria fazê-lo sozinho, por isso teve de se defender dos defensores de Vicente antes de poder agir. Em breve, vou arrancar sua cabeça, seu desgraçado. O acólito nível 5 riu enquanto inalava a fumaça de um charuto. Mal sabia ele que naquele exato momento, 2 dos seus 4 postos que cercavam seu território estavam sob ataque. Fim do capítulo. Capítulo 118 Ataques simultâneos. Enquanto o grupo do líder da defiante Tairane comemorava em seu quartel-general, fumando, bebendo e brincando com mulheres, 2 de seus postos avançados estavam sendo atacados. No território desta facção criminosa local, 2 dos postos avançados mais distantes sofriam com os planos de Vicente. No segundo mais forte dos 4 postos avançados da defiante Tairane, uma dúzia de homens de Vicente estavam parados em frente ao que parecia ser um prédio abandonado. Várias chamas podiam ser vistas ao redor do perímetro, enquanto paredes caídas e corpos ensanguentados, alguns mutilados, jaziam nas proximidades. Gritos de dor e o cheiro de carne queimada alcançaram as pessoas próximas enquanto várias auras subiam dentro do posto. De uma hora para no minuto seguinte, várias bombas explodiram dentro e fora do posto antes que vários tiros soassem de todos os lados do prédio. Num minuto, o lugar estava silencioso e tudo parecia normal. No minuto seguinte, tudo mudou e todos naquele lugar ficaram chocados, e sofrendo ataques internos e externos. Enquanto isso, os homens de Vicente se preparavam para recuar. Quanto tempo mais temos que ficar aqui, chefe? Perguntou um dos homens que atiravam nos acólitos naquele local, sentindo-se nervoso. O perigo de atacar este lugar não era pequeno, mas para que Vicente tivesse sucesso, eles tinham que ficar lá por pelo menos alguns momentos. 1 minuto. Precisamos atacar este lugar por 1 minuto. Depois disso, iremos recuar. O acólito responsável pelo grupo disse, também bastante tenso, mas ciente de que eles teriam que aguentar esse curto, mas para eles, período aparentemente infinito. Felizmente, há 2 noites, Vicente conseguiu entrar furtivamente em 2 postos inimigos e colocar detonadores dentro deles. Naquele momento, enquanto aqueles homens atiravam para dificultar a vida de alguns integrantes do batalhão, alguns de seus inimigos mais fortes estavam focados em encontrar o inimigo lá dentro, preocupados que alguém roubasse seus recursos. No segundo posto sendo atacado pelo grupo de Vicente. Enquanto Rory comandava seus homens próximos a um acólito de nível 1 para continuar o ataque a este posto avançado, dentro do prédio sob ataque, um acólito de nível 3 estava freneticamente fazendo seu caminho para o cofre de seu posto avançado. A maior parte dos recursos do seu partido não estava lá. Mas havia suprimentos, moedas, equipamentos e até recursos que eram distribuídos mensalmente dentro deste posto avançado. Sabendo o quão importantes esses recursos eram para seu batalhão, o homem que o líder da defiante Tairane havia designado para proteger este lugar após a perda do 4º batalhão dirigiu-se desesperadamente ao cofre. Enquanto suava frio e tentava ignorar o tiroteio fora deste lugar, este homem segurou um dispositivo de comunicação e gritou por socorro. Droga! Estamos sob ataque! Envie ajuda imediatamente! Alguém atacou nosso posto e vários de nossos homens estão mortos ou feridos. Ele gritou, pedindo ajuda aos outros batalhões e até ao quartel-general de seu grupo. O quê? Mas como isso é possível? O 2º batalhão está sob ataque agora. Uma voz veio do outro lado da linha, chocando o homem. Merda! Eles estão agindo juntos para dividir nossas forças. Ele imediatamente entendeu o problema e amaldiçoou mentalmente aqueles que estavam por trás do ataque. Mas enquanto os homens da tirania desafiadora pensavam que o objetivo de Vicente era dividir o seu número em 2 postos, este jovem já se tinha infiltrado no posto mais protegido depois da sede do grupo. Vicente queria infiltrar-se neste local desde o início, e os outros 2 postos agora atacados eram meras distrações do verdadeiro alvo do seu grupo. O quartel-general da defiante Tairane nunca estaria desprotegido para ele agir.
Mesmo assim, a situação deste post foi um pouco diferente. Mesmo sendo o mais bem protegido dos 4, com 2 locais sob ataque, vários dos homens deste local já se deslocavam em direção a esses 2 locais. Vicente já havia entrado neste local antes de seus homens começarem a agir. Ao perceber o nervosismo dos homens deste local, com a saída dos grupos, viu o momento de agir. Vicente percorreu rapidamente o edifício de 4 andares até a abóbada, situada a meio do edifício, entre o 2º e o 3º piso. Usando as habilidades de movimento que desenvolveu desde que aprendeu a manipular mana, ele conseguiu passar despercebido pelos poucos homens que restaram para proteger o local. Menos de 1 minuto depois de começar a se mover, ele já estava a menos de 50 metros do cofre. Mas mesmo tão perto do seu objetivo, Vicente não conseguiu completar a sua missão ali sem antes eliminar um dos homens deste local. Chegando a um ponto crítico desta invasão, notou um homem parado em frente à entrada da abóbada, local do qual Vicente não podia desviar-se para chegar à porta da abóbada. Percebendo o problema, Vice não hesitou muito, sabendo que seu pessoal só manteria os ataques entre 1 e 2 minutos. Depois disso, considerando as distâncias entre os postos avançados desta organização e o poder dos seus membros, ele deveria ter menos de 1,5 minuto para completar o seu roubo e escapar. Vicente pegou sua arma, que ele havia trazido antes de vir para cá, e apontou para a cabeça daquela pessoa. Bang! Como usava toda a força para disparar a bala, Vicente fazia o possível para criar um silenciador na frente do revólver, mas com ou sem grande som de disparo causava transtorno. No momento em que a bala atravessou o silenciador, sua estrutura, a arma explodiu nas mãos de Vicente. Estrondo. Felizmente para ele, a bala resistiu à força caótica sobre si mesma e atingiu impiedosamente a testa do acólito nível 3. Quando o homem com uma gema mágica amarela como a de Vice sentiu um inimigo se movendo contra ele, já era tarde demais. Sem tempo para se esquivar ou se defender, ele confiou nas características de seu corpo para resistir ao ataque. Ele estava prestes a gritar quando sentiu sua pele ser cortada e seu crânio estalar no auge do chute de Vicente. Mas de repente, uma lâmina cortou o ar, entrou em sua boca e cortou sua garganta. Vicente sabia que não poderia errar no timing contra esse inimigo e usou tudo o que tinha para derrubá-lo. O homem não conseguiu gritar por mais de 1 segundo quando sentiu algo perfurar sua garganta e vários objetos de metal prendendo seus pulsos e calcanhares. Merda, quem é esse? Ele se perguntou, mas enquanto Vicente agia, uma placa de metal cobriu os olhos do homem antes que um raio azulado o eletrocutasse. Vicente não sabia se o seu adversário tinha morrido ou apenas desmaiado. Ele simplesmente caminhou pelo corredor à sua frente após ver aquele corpo caindo, chegando rapidamente em frente a um grande cofre, muito diferente daquele pertencente à família Peters que ele havia arrombado dias antes. Sabendo que o seu tempo estava a passar, Vicente usou os seus dotes de roubo para mover os mecanismos daquela porta. Mesmo sendo um item mágico, ele levou apenas 24 segundos para resolver a combinação para destrancar a porta e então girou a maçaneta. Uma vez dentro do cofre, Vicente rapidamente encontrou muitos sacos de moedas, alguns recursos de cultivo mágico em prateleiras, papéis e livros, mas também artefatos como armas e armaduras. Ele pegou o que achou mais relevante para o grupo inimigo, o que causaria mais danos a Defiante Tyrande, e colocou tudo em sacos grandes. Dos itens que ficariam lá, Vice não deixou nada inteiro. Além do que tomou para si, destruiu tudo o que não lhe interessava com suas habilidades ou feitiços, rasgando os contratos deste lugar. Mas ele escolheu alguns desses livros para levar consigo, pois eram coisas que poderiam conter informações importantes para ele e seu grupo. Quando terminou, faltando apenas 30 segundos para deixar este local, Vicente não hesitou em regressar. Ao sair da área, ele notou o corpo daquele homem de nível 3 e pensou que poderia sobreviver aos últimos ataques se nada mais fosse feito. Controlando os metais ao redor de seu corpo, Vicente sequestrou tal pessoa e o fez flutuar ao lado dele enquanto se dirigia ao local que havia utilizado para entrar neste posto.
Vicente já conseguia ouvir os sons das pessoas deste posto indo para o cofre que ele acabara de arrombar para não deixar uma testemunha viva para trás. Este homem era o único que poderia testemunhar contra ele e causar problemas jurídicos a Vicente. Além dele, a tirania desafiadora só teria suspeitas, não o suficiente para mover a corte marcial. Pensando nisso, abandonou o local e fugiu rapidamente de volta ao seu quartel-general, não encontrando problemas no caminho, dada a instabilidade daquele posto diante do ataque simultâneo. Enquanto Vicente se deslocava, os seus homens faziam o mesmo naquela parte da cidade, utilizando as rotas de fuga que tinham desenvolvido para fugir em segurança. Fim do capítulo. Capítulo 119 Roubo do ano. Enquanto Vicente e os seus homens fugiam, o quartel-general da defiante Tairane fervilhava com mensagens assustadas de 3 dos 4 postos avançados do grupo e de homens que seguiam alguns dos rastros do inimigo. Reforços. Envie reforços. O 3º batalhão está em frangalhos. Nosso arsenal foi destruído. Todas as nossas defesas estão derrubadas. Uma voz preocupada veio de um dos comunicadores em uma sala do prédio que abrigava o bordel do grupo. Mas outros comunicadores soaram ao mesmo tempo. Sr. Lane está gravemente ferido. Envie médicos para o 2º batalhão imediatamente. Estamos praticamente sozinhos aqui, droga. Este é Fraser. Envie mais homens para o meu grupo. Estamos perseguindo uma dúzia de inimigos, mas somos apenas 3. Este é o 1º batalhão. Fomos roubados. Repito, fomos roubados. Nosso cofre está aberto e o Sr. Spencer está desaparecido. Isso é uma armadilha. Envie homens para o 4º batalhão imediatamente. Poderíamos ser os próximos. Os homens da defiante Tairane no centro de comando deste grupo ficaram vermelhos de raiva enquanto ouviam essas mensagens, ouvindo preocupados, assustados, ofegantes vozes, alguns até ouvindo o som de chamas e tiros. Tudo parecia estar indo bem para esse grupo mais cedo, mas de repente, eles estavam sendo atacados por todos os lados. Foda-se! Quem está agindo contra nós? Scarlet Syndicate. Um nível 4 acólito que ouviu esses anúncios gritou enquanto ficava vermelho como um tomate. Todos começaram a suar frio, sem saber o que fazer ou para onde enviar seus homens. Vários de seus homens já estavam se movendo para os 2 postos sob ataque. Mas menos de 2 minutos após o primeiro pedido de ajuda, todos os 4 postos estavam enviando sinais de socorro. Eles não sabiam o que fazer nesta situação nem como responder ao inimigo que os havia provocado naquela noite. Em tal situação, este homem só tinha uma alternativa. Chame os líderes. Precisamos que eles intervenham imediatamente. Com esta ordem, alguém na sala de comunicação apertou um dispositivo semelhante a um botão e um alarme soou em todo o quartel-general. À medida que a defiante Tairane começou a revelar suas cartas mais importantes, os outros grupos que dominavam Milfal já estavam cientes dos ataques contra esta organização criminosa local. Todos ficaram chocados com o fato de alguém se atrever a agir contra esse grupo, pois quem mais além deles teria o poder de agir contra a tirania desafiadora? Certamente, pessoas ou grupos fracos poderiam revoltar-se e causar problemas às potências fortes. Mas quem nesta situação teria coragem de desafiar um tirano poderoso que certamente buscaria vingança? Grande parte da realidade desta sociedade resultou do medo das massas de mágicos ou grupos poderosos. A maioria das pessoas valorizava as suas vidas e não arriscaria os perigos significativos de não só perderem as suas vidas, mas até mesmo de serem escravizadas. Em meio aos ataques daquela noite, até o grupo do Visconde acompanhava de perto a situação local, tentando entender a causa de tudo. O Sindicato Escarlate, em particular, já estava levantando suas defesas em seus postos, cientes do risco que corriam no momento com um possível ataque da tirania desafiadora contra eles ou mesmo de outra potência local aproveitando o caos para iniciar algo maior. Como o maior grupo criminoso local, eles seriam definitivamente considerados suspeitos. Na sede do Sindicato Escarlate. O líder deste grupo, um acólito de nível 5,
estava quase tão irritado quanto o líder da tirania desafiadora. Por mais maravilhoso que fosse ver seus inimigos desesperados, o que esse grupo mais queria agora era paz para absorver algumas de suas conquistas recentes. A escalada das tensões locais não estava nos planos deste grupo e, quando descobriram os movimentos do seu maior rival para tentar estabilizar-se nesta noite de ataques, o núcleo deste outro partido ficou apavorado. Quem poderia estar por trás disso? Eu não sei. Qualquer um. Até o Visconde pode estar por trás deste ataque. Impossível. O Visconde é um mago e controla Milfal. Até nós pagamos a ele. Se ele agisse contra a defiante Tairane, ele causaria problemas e perdas para si mesmo. Um dos homens de nível 4 disse, sentindo que este não era o caso. O Visconde era o principal nobre de Milfal. A sua posição não só lhe deu direitos a terras maiores e melhores, mas também lhe permitiu ter mais homens à sua disposição sem quebrar a regra real de não formar exércitos. Ele era um dos mais fortes da cidade e tinha um dos maiores grupos de acólitos de alto escalão. Mas ele não poderia usar todo o seu poder para ganhar riqueza. Como nobre, ele não poderia cobrar impostos dos cidadãos dessas cidades. Somente a realeza tinha esse direito. Mas os impostos eram, se não a melhor, uma das melhores formas de fazer moedas neste mundo. Se não pudesse cobrar impostos reais, poderia cobrar impostos de grupos criminosos que mantinham um certo nível de insegurança local para forçar os comerciantes e residentes a pagar taxas de segurança a esses grupos. O Visconde ganhou muitas moedas por ser um associado, ou melhor, um conivente, desses dois grupos, então realmente não fazia sentido para ele ir contra um deles. Talvez isso seja coisa do novo grupo. Um dos mais jovens daquele grupo de líderes do Sindicato Escarlate disse algo ridículo, mas que ninguém ali poderia negar. O líder deste grupo fez uma cara feia e disse: envie alguém para essas pessoas imediatamente. No posto do Exército Real em Milfal. O comandante deste posto olhou pela janela e viu lugares de sua cidade em chamas. Tendo acabado de ouvir o que aconteceu com o grupo ao qual ele recentemente fez seu último favor, ele ficou de olhos fechados enquanto seu homem esperava por sua posição. Comandante, o que fazemos? A tirania desafiadora foi atacada e muitos grupos temem que um confronto generalizado se espalhe por toda a cidade. Um acólito nível 5, o homem de maior confiança do comandante, perguntou preocupado. O mago então ordenou: coloque nossos homens nas ruas. Chame todos de volta do descanso. Quero que investiguem este incidente e façam sentir sua presença nos lugares mais importantes da cidade. Não podemos deixar a população vulnerável neste momento. Devemos ajudar a tirania desafiadora. Este homem perguntou: fique neutro por enquanto. Enquanto Milfal era alertado sobre os movimentos da defiante Tairane, Vicente finalmente chegou à sua propriedade. Ele não apenas conseguiu se livrar de qualquer possível oponente seguindo seus rastros, mas vários outros de seu grupo, como Rory e os acólitos, fizeram o mesmo, chegando lá quase simultaneamente. Então, Rory perguntou, suando frio. Ele ainda estava cheio de adrenalina e seu coração batia forte no peito, deixando-o nervoso. Mas como já haviam feito tudo o que haviam planejado, só faltava ele saber os resultados. Quando Vicente ouviu isso e terminou de matar o homem que havia sequestrado, virou-se e viu Rory e seus homens chegando ao salão principal de seu quartel-general. Depois de se certificar de que o acólito nível 3 estava morto, ele disse com um sorriso: acho que realizamos o assalto do ano. Meus amigos, só em moedas colecionei o equivalente a mais de 100 moedas de ouro. Ao ouvir isso, os homens, suando frio, com as roupas pretas sujas de terra e queimadas aqui e ali, riram de satisfação. Sempre foi muito gratificante ouvir os resultados de um assalto bem-sucedido. Sim, bem-sucedido. Eles não sabiam o que aconteceria nas próximas horas, mas por enquanto atacaram, roubaram e escaparam de seus inimigos e tinham os recursos roubados em mãos. Rory suspirou e perguntou: e aquela pessoa? O que exatamente aconteceu? Vicente olhou para o corpo e disse:
Ele me viu, então tive que sequestrá-lo. Felizmente, consegui surpreendê-lo com o potencial máximo de uma das minhas novas armas. Este homem ficou muito vulnerável depois de ter sido gravemente ferido pela bala e pelo punhal que lhe perfurou a garganta. Um mágico não era um ser todo-poderoso. Eles tinham muito poder, dependendo do seu nível, mas dependia muito de como eles usavam sua mana em suas habilidades, feitiços. Se você não usasse sua mana para nada, seu corpo ficaria naturalmente vulnerável. Claro, isso era proporcional ao nível do mago. Mesmo assim, aquele acólito de nível 3 havia sido gravemente ferido anteriormente. Quando Vicente chegou a este local, apenas lutou um pouco para perfurar o coração daquele homem com uma espada. Com esta morte e o seu grupo tendo escapado dos seus perseguidores, ninguém poderia levá-los ao tribunal marcial por um roubo que não poderia estar ligado a eles. Mas esse não foi o fim dos seus problemas. Vicente sabia disso e, vendo seu grupo menos tenso com o sucesso, distribuiu alguns dos itens que havia arrecadado. Entre esses itens estavam 3 pedras mágicas, itens de suporte essenciais para mágicos. Fim do capítulo. Capítulo 120 Pedras Mágicas. Pedras mágicas. O que eram e para que serviam? As pedras mágicas tinham vários usos diferentes para os mágicos. A primeira e mais simples delas era uma reserva de mana acessível a qualquer tipo de mago. Em situações normais, a mana era limitada ao seu nível. Não importa quão densos fossem os poderes mágicos, mais cedo ou mais tarde, eles poderiam ser usados até o ponto em que o mago alcançaria um estado de esgotamento mágico. Quando isso acontecesse, o mago perderia temporariamente a capacidade de usar sua mana para feitiços e habilidades, a fim de manter o corpo vivo. Nesta situação, seria forçado a usar algum tipo de poção de regeneração ou meditar para se recuperar. No entanto, um ferreiro criando uma arma, um alquimista preparando pílulas ou um guerreiro lutando poderia usar mana de itens alternativos para compensar a energia gasta durante sua ação. Pedras mágicas poderiam ser usadas como baterias para tais momentos, e como sua mana era neutra em relação aos elementos, qualquer tipo de mago poderia usá-las como reserva. Dependendo do nível da pedra mágica, pode-se até lutar por dias ou usar suas habilidades de produção mágica com o apoio de um desses recursos especiais. Mas as pedras mágicas podem ser usadas de várias maneiras. Se você estivesse disposto a perder sua pedra mágica para sempre, poderia usar sua mana para abençoar seu cultivo e aumentar a velocidade de seu progresso. Se alguém usasse a pedra mágica como uma bateria, não colocaria a pedra mágica em perigo gastando a mana dela. Esses eram itens que absorviam naturalmente mana livre da natureza. Quando um mago esgotava sua mana, o dono só precisava mantê-la por um tempo até que fosse restaurada. No entanto, ao usar pedras mágicas no cultivo, destruiríamos a essência desses itens preciosos e os perderíamos para sempre em troca de progresso. Vicente sabia o quão valiosas eram essas pedras e não queria destruí-las todas na busca pelo avanço. Ele disse: manteremos um deles para o futuro do grupo. Usaremos ele como suprimento de mana para nossos homens em momentos de necessidade. Os outros 2 quero usar para aumentar nossa força. Rory concordou que eles precisavam de itens que aumentassem a força de seus homens mais do que baterias. Manter as baterias certamente seria mais sensato se elas fossem fortes o suficiente para se defenderem. Mas não foi esse o caso. Entretanto, Vicente distribuiu rapidamente os recursos de primeiro e segundo grau que agora tinha entre os seus homens. Ele deu a seus acólitos 2 armaduras de segundo grau, e cada um daqueles homens de segundo estágio uma arma de segundo grau. Quanto aos seus mágicos de primeiro estágio, Vicente não poderia ajudá-los muito com artefatos. A maioria dos artefatos no local que ele invadiu eram de primeiro grau, mas não estavam neste cofre, mas em outra sala daquele posto. No entanto, ele conseguiu pílulas e poções suficientes para 10 de seus homens do primeiro estágio e um de seus acólitos. Absorvam a essência desses recursos, ordenou Vicente ao grupo de aprendizes intermediários e seniores.
Ele olhou para os dois acólitos que não haviam recebido nada e disse: prepare-se para resolver qualquer problema. Só interrompa nossa meditação se Defiante Tyrannus aparecer aqui com acólitos de nível 3. Sim, chefe. Enquanto se preparavam para absorver a mana das pedras mágicas, Vicente disse ao lado de Rory: mantenha nossas moedas e outros itens que colecionei em nosso cofre. Eles serão importantes para nós quando passarmos esta noite. Logo Vicente estava sentado em posição de lótus em sua área de treinamento, onde não só ele, mas também Rory, outros 9 aprendizes e um acólito estavam em locais diferentes. Cada um deles manteve os olhos fechados enquanto meditavam, mas Rory e Vicente foram os que tiveram os efeitos mais impressionantes ao seu redor. Enquanto meditavam, cristais que pareciam pedras preciosas flutuavam acima de suas pernas, na altura do peito. Na frente de Rory, um cristal esverdeado brilhava intensamente enquanto a mana vazava de suas pontas e se dirigia para o umbigo do jovem ruivo. O mesmo aconteceu com Vicente enquanto o cristal azulado à sua frente brilhava. As pedras mágicas não eram todas iguais. Havia pedras com cores diferentes. Sua cor não determinava a riqueza de mana em sua estrutura, mas sim o local onde foram formados. De qualquer forma, esses itens não pareciam rochas ou pedras comuns, mas sim cristais. Historicamente, porém, elas se tornaram conhecidas como pedras, já que as pedras mágicas nada mais eram do que o cristal encontrado em alguns tipos de pedras no Reino Polaris. O nome pegou desde a época em que os mágicos nem entendiam para que serviam esses itens, e agora Vicente estava absorvendo os poderes de um desses itens únicos deste mundo. Ele sentiu a diferença entre melhorar a densidade de mana em seu corpo com pílulas ou poções e fazer isso com pedras mágicas. As pedras mágicas foram realmente fantásticas. A mana neles era ainda mais pura que a mana livre na atmosfera. Ao mesmo tempo, era um mana neutro aos elementos, ao contrário do mana livre encontrado na natureza, que geralmente exigia muito cuidado para ser absorvido. Esse mana entrou facilmente em seu corpo e foi integrado em sua essência sem dificuldade, não deixando nenhum resíduo negativo para trás. Pedras mágicas são incríveis. Vice pensou ao sentir uma sensação boa por todo o corpo e percebeu que sua mana estava se aproximando rapidamente do pico de seu nível. Se ele tivesse 70% de progresso no nível de aprendiz intermediário, agora ele havia alcançado 85% em apenas alguns minutos com uma pedra tão mágica. Pena que eles são tão raros e difíceis de encontrar. Vicente lamentou. Considerando o quão magníficas eram essas pedras, era natural que fossem raras e valiosas. Foi difícil para pessoas do primeiro estágio como eles conseguirem apenas os nobres e as pessoas mais ricas da província podiam aceder regularmente a esse recurso. Mas, como qualquer outro recurso mágico, o quanto ele era usado dependia da aptidão da pessoa, e não apenas da qualidade do recurso. Conforme Vice absorveu a mana do cristal diante dele, o item escureceu rapidamente enquanto o brilho amarelo na testa do jovem ficava mais intenso. Ao contrário de Rory, Vicente já havia absorvido metade do que sua pedra mágica tinha a oferecer em apenas alguns minutos. No meio disso, houve um barulho na mansão que assustou vários homens de Vicente. Fim do capítulo. Quando procuramos alguém, procuramos algo em nosso ambiente. Herman S.